Olá, meu nome é Alex, eu sou uma acadêmica do curso de Letras na Universidade Estadual de Goiás, Campos Morrinhos. Esse vídeo é para a disciplina História da Educação Brasileira, ministrada pelo professor Dr. Clodoaldo Fernandes, e tem como base o filme A Educação Proibida. Bem, nesse filme, esse filme ele critica bastante o sistema atual da educação, e ele diz muito sobre essa necessidade de transformação da educação atual, porque a gente percebe, é muito nítido, que a educação ela tem uma série de desafios a serem enfrentados e dificuldades no ensino-aprendizagem dos alunos. Até a gente tem, até hoje, na educação atual, muito de algumas características que eram encontradas na escola prussiana, já que o processo de ensino ainda vê muito os alunos como objetos e que eles devem só seguir orientações do que é ensinado a eles e não questionarem aquilo. E a educação é, sim, até hoje, vista como uma manobra não de ensino, mas muito de controle de poder. Então, quando vemos a frase "a escola foi pensada como uma fábrica de cidadãos obedientes, comunistas e eficazes", a gente vê a verdade ali afirmativa, porque muito disso é, sim, realidade. Porque quando nos lembramos do nosso período de escola, quando frequentávamos o ensino fundamental, o ensino médio, a gente se lembra muito pouco do que foi passado pra gente nessas aulas, porque a maneira qual o ensino é passado, ele não estimula ninguém. Então, o aluno, ele meio que só repete e acha que só tem que repetir e colocar, e que seja enfiado tudo na cabeça dele, e ele não pensa criticamente sobre o que ele está aprendendo. Então, quando você diz para um aluno repetir uma coisa, você não está transformando a realidade daquele aluno, você só tá simplesmente fazendo com que aquele aluno vire um repetidor. Então, a compreensão ou não compreensão dele não importa naquele momento, só interessa que ele repita o que foi passado para ele. Então, nesse momento, o ensino, ele passa a ser uma obrigação, ele não causa momento nenhum prazer, ou não parte da decisão nenhum, nunca parte da decisão do aluno. Então, é quase como se fosse uma coisa secundária ali, e que ele não tivesse poder nenhum. Então, são palavras que elas perdem o poder, elas são perda de tempo, porque elas não são importantes para o aluno, elas não significam nada para aqueles alunos. Só que é claro que eu acho que muito, sim, do ensino, ele está sendo mudado. Com o passar dos anos, vão surgindo cada vez mais novas formas, né, novos olhares para o ensino. Então, o ensino ele vai ser observado de novos ângulos, e desde seja no seu processo de ensino-aprendizagem, tanto do aluno quanto do professor. Então, existe-se hoje, né, uma infinidade de novos métodos e de novos pensadores de ensino, como desde seja o Paulo Freire, né, que ele tem esse método de utilizar o próprio cotidiano do aluno para tornar o ensino dele mais significativo, para que o aluno possa impulsionar, né, seu desenvolvimento pessoal, e no futuro ele tenha senso crítico das coisas ao seu redor, ele se torne mais capacitado. Mas, enfim, esse documentário, né, esse filme, ele critica o sistema educacional, e ele fala sobre como a aprendizagem ela é uma transformação contínua, e que devemos, como professor, como colaboradores da educação alheia,
a gente deve enfrentar uma mudança interna e questionar o sistema atual. Então, ele fala de uma educação com uma relação muito humanista e que a resposta elas não estão nos materiais, não estão nos recursos, não estão nos currículos, e sim na própria relação e do olhar humano de outro para o outro, o nosso olhar humano para o outro. Então, observar o que aquele aluno quer, o que aquele aluno deseja, e falar que o documentário ele tem uma visão muito romântica, eu acho, de como a educação deve ocorrer. Porque chamar de romantização eu acho até um pouco pesado, porque eu acho que eles têm uma visão no documentário muito esperançosa de como a educação deve ser. Mas é uma visão quase utópica, né? Porque se percebe que para a educação se transformar daquela forma que eles querem, né? De não houver uma faixa etária de idade, não separar os alunos por idade, ter um ensino totalmente focado no aluno e na visão dele, na escolha dele, depende muito não só da educação do professor e da instância escolar, mas sim de todas as instâncias sociais. Tem que ter o estudante, ele precisa ter uma base familiar muito estável, o próprio país, né, a própria sociedade, a própria economia tem que ser muito estável para que essa educação realmente dê certo. Então, é uma educação muito bonita de se pensar, mas também muito difícil de se alcançar. Mas é isso. É só uma pequena reflexão sobre o vídeo e obrigada.